Entender de gente vai fazer com que você tenha mais resultados na área de vendas. Por que eu estou falando isso? Pelo meu próprio exemplo. Uma das coisas que eu fiz lá no início da minha carreira de vendedor é começar a estudar comportamento humano. E quando eu falo como comportamento, eu não falo basicamente em você saber etiqueta, não é nada disso. Mas é estudar principalmente algumas questões de como funciona o cérebro humano, como funciona a parte da persuasão, em você entender os gatilhos que movem as pessoas, a parte do desejo das pessoas, a parte dos medos. E após esse entendimento básico, eu fiz alguns cursos, por exemplo, de liderança. E esses cursos me deram um embasamento sobre perfis profissionais, perfis pessoais, como as pessoas se comportam, o que as pessoas esperam de um líder. E se você parar para analisar o nosso trabalho como vendedor, a gente tem por objetivo básico atender aos nossos clientes. E os nossos clientes, por consequência, têm o quê? Um desejo que a gente atenda a eles, atenda às necessidades deles. E se você linka essas necessidades de um cliente com a necessidade de um colaborador, elas acabam sendo muito similares. Muda o tema, mas a necessidade é a mesma. E com isso, eu comecei a estudar também liderança. E depois eu fui estudar, sabe o quê? Comportamentos de pessoas que fizeram grandes feitos. E eu não estou falando do cara que construiu ou fundou um país, nada disso. Eu estou falando como, por exemplo, uma pessoa chamada Amir Klink, que basicamente construiu um barco a remo e veio remando da África até o Brasil em 1984. Eu não era nem nascido ainda, o cara já estava vindo de barco, remando, sem motor, sem nada, durante 100 dias à deriva, atravessando o Oceano Atlântico. Como funciona a cabeça de uma pessoa dessa que fez um grande feito? Como funciona a cabeça de um empresário que montou uma grande empresa e que tem uma biografia? Esse tipo de livro, esse padrão de leitura, ou até se você não gosta de ler, mas vê um documentário a respeito dessas pessoas, vai te ajudar a construir um pensamento lógico por trás das ações. Todo mundo que é bem-sucedido tem uma história triste para contar. Olha, lá no começo eu era assim, e aí eu tive que fazer um trabalho dentro de mim para poder me fortalecer. Isso acontece com você o tempo todo. Se você hoje já está tendo algum resultado expressivo na sua área, seja com vendas, seja na área técnica, você que está entrando agora na área de vendas, mas veio da área técnica, você sabe que você também tem uma história difícil que, consequentemente, foi migrada para uma história que hoje você tem orgulho de contar. E esse entendimento sobre a história vai te ajudar demais a passar a entender de gente. Quando você entende como você funciona, você passa também a entender como o outro funciona. Só que tem um detalhe, nem todo mundo funciona igual. Mas aí você pergunta para ela, como funciona com você? Como você chegou até aqui? Quais são os seus gostos? Como que você construiu essa empresa? Como que você caiu na área de vendas? Todas essas perguntas que eu estou ensinando para você são perguntas que eu, Luiz, faço. Seja para minha equipe que vende para mim, que trabalha lá, que eu sou líder, seja para clientes que eu vou visitar, seja para empresários que eu converso, seja para amigos, para pessoas próximas que não tem nenhuma correlação, mas que pelo simples fato de eu perguntar isso para elas e eu me interessar pela história delas, faz com que eu consiga entender mais de gente. E se eu entendo de gente, eu passo a entender de pessoas, de perfis, de necessidades. E nós vendedores somos o quê? Pessoas que atendem a necessidades de outras pessoas. Então, mesmo que você seja uma pessoa tímida, seja uma pessoa introvertida, seja uma pessoa extremamente técnica, né, e que está sempre ligada lá no tudo que é de tecnologia, tudo que é técnico, é fundamental que você passe a desenvolver esse interesse por pessoas, por gente, por perfil, por história das pessoas. Porque com toda certeza você, num determinado momento, vai utilizar todas essas histórias, todas essas composições de histórias e de perfis para poder atingir mais resultado em venda. Porque você deixa de atender só a razão do cliente e você passa a trabalhar também a emoção dele. E não adianta, gente. Não dá para negar que a nossa venda, por mais técnica e por mais racional que seja, tem um cunho bem forte do emocional, principalmente na hora
que a gente está precisando vender e quer atingir direto o coraçãozinho do nosso cliente. Beleza? Gostou desse vídeo? Clique em curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta às 19 horas. E também, você está vendo um QR Code aqui em cima? Ele vai te levar direto para o nosso grupo de vendas que tem lá no WhatsApp para você fazer parte, trocar ideia. A gente publica alguns conteúdos exclusivos por lá, mas a gente não enche o saco, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.